Eclesiastes 3. Se você encontrar, e quando você encontrar, se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo Eclesiastes 3, a partir do primeiro verso. Eclesiastes 3, a partir do primeiro verso. Amém? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Pai, é a sua palavra, Jesus. E eu acredito que o Espírito Santo já falou conosco. Que essa mensagem ela entre no nosso coração e no nosso entendimento. Que a gente não saia daqui como nós entramos. Que a gente seja vivificado pelo Espírito Santo através dessa palavra. E que ela frutifique em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Para que Deus nos criou? Para quê? Para que Deus me criou e te criou? O primeiro plano de Deus, e ele continua até hoje, é que nós sejamos a sua o quê? Imagem, semelhança, e que eu e você o quê? Sejamos férteis. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Mas nós fomos criados para sermos imagem e semelhança e darmos frutos. É um desafio, talvez mais difícil das nossas vidas, porque quando Deus fala que Ele nos criou conforme a sua imagem,
Ele quer que nós nos comportemos como Ele. O nosso modelo é Jesus Cristo. Deus, através da sua semelhança, quer com que eu e você tenhamos o mesmo caráter de Deus. Que a nossa fala seja conforme o caráter de Deus. E que eu e você frutifiquemos. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelo quê? Pelos nossos frutos. Então esse é o grande desafio que eu e você temos. E que sozinhos nós não conseguimos. Nós só conseguimos com o Deus Pai, o Criador. Nós só conseguimos com o Deus Espírito Santo. Através de dons e frutos do Espírito. Nós só conseguimos, filha, com Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador. É Ele que me restaura. É Ele que te restaura. É só Ele. A sua palavra que restaura. E nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, para darmos mais um passo a sermos imagem e semelhança e frutificarmos. Porque nós temos que buscar maturidade. Atingir o alvo. Sermos varões perfeitos. Nós só buscamos essa maturidade através do quê? De conhecimento. De conhecimento. De crescimento. Nós só atingimos através da sabedoria que vem de Deus. Você quer ver um exemplo? Você tem uma carreira profissional? Cada um aqui tem uma carreira profissional, sim ou não? Para você ser cozinheiro, nós conversamos isso na aula de batismo, terça-feira. Se eu for lá sem conhecimento, eu vou fazer o seu trabalho? Por quê? Porque eu preciso o quê? Conhecer. Cada um do seu trabalho, você precisa o quê? Conhecer. Você precisa o quê? Praticar. Ou não? Para ser um bom cozinheiro, você precisa praticar. Para ser bom engenheiro civil, você precisa praticar. Nós precisamos também o quê? Nos esforçar, nos dedicar e ter amor naquilo que fazemos. Outro exemplo, casamento. Como é que eu vou me amadurecendo no casamento? Passa pelo conhecimento, passa pela prática, passa pelo esforço, passa pela dedicação. E a gente leva alguns sustos. Eu, quando casei, na primeira manhã, eu quando vi a Ana dormindo, eu me assustei. Eu falei, meu Deus. Ela estava linda, maravilhosa. Mas eu me assustei com o quê? Agora somos dois. Falei isso para você, não falei no dia? Falei, Ana, o negócio é sério agora. Porque não vai dar mais para ir para minha casa, ela não vai dar mais para ir para a casa do pai dela. E nesses 30 anos houve o quê? Conhecimento, prática, esforço, amor, dedicação. Às vezes eu falhei, mais eu falhei do que ela, tenha certeza disso. Como nosso primeiro filho, quando temos o primeiro filho, não requer o quê? Conhecimento, prático ou não? Eu me lembro quando nós chegamos com o Giovanni em casa, ele pequenininho, e nós
tivemos o Giovanni muito longe de onde nós morávamos. O primeiro resfriadinho dele, mas começou a dar uma dor de barriga em nós pegamos ele e levamos lá no hospital. Nós atravessamos São Paulo, irmão, 3 horas da manhã, e ele constipado. Constipado, vocês entendem o que é constipado? Resfriado? Tudo bem, melhorou agora? Irmão, nós chegamos na médica, ela olhou e chegou, mãe, isso aqui é só um resfriado. Eu falei, e nós vamos saber que é só um resfriado, filho? E depois nós fomos o quê? Praticando, conhecendo, sim ou não? Quando nasceu a Laurinha já estava fácil. Nós não precisamos ter, né? Nós não fizemos curso não fizemos nada. Eu continuei não trocando fralda. Mas a Laurinha, quando nasceu, já não foi uma surpresa. Por quê? Porque nós praticamos, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, nós demos o melhor, nós demos o máximo. E aí o tempo vai passando e você vai o quê? Amadurecendo. Você vai amadurecendo profissionalmente. Eu tenho certeza que você hoje não comete os mesmos erros que cometia alguns anos atrás, sim ou não? Aí nós vamos amadurecendo nos filhos, no casamento, e aí o Espírito Santo nos traz hoje para dizer o quê? Que tudo isso aconteceu no tempo de Deus. Quantos sonhos nasceram no seu coração e que morreram? Quantos? Quantas amizades você plantou e foram arrancadas? Se você começa a ler isso aqui, você vai passando um filme na sua cabeça. Quanta oportunidade de cura houve na sua vida e Jesus Cristo te curou? Quantas barreiras foram derrubadas na sua vida, irmão? Quanto você construiu no seu trabalho, na sua família? Quanto você chorou? Quanto você riu? Quanto você pranteou? Quanto você saltou de alegria? Então o Espírito Santo nos vai trazendo hoje aqui para fazer com que você lembre quantos caminhos de pedras você juntou para as pessoas passarem e elas não passaram. Quanto você se esforçou, quanto você abraçou, quanto você deixou de abraçar, quanto você perdeu, quanto você rasgou, quanto você costurou. Na verdade, quando o Espírito Santo vem falar isso para nós hoje, é como se tudo isso fosse o quê? Simultâneo. Porque isso aqui está ligado o quê? A nossa alma. E Deus vem aqui fazer só uma pergunta para você hoje. É só uma pergunta que Ele quer fazer para você hoje. Você desistiu da sua carreira? Você desistiu dos seus sonhos? Você desistiu da sua casa, dos seus filhos? Você desistiu de tudo aquilo que você lutou? Eu tenho certeza que não. E se desistiu, Deus há em nome de Jesus Cristo de restituir esse sonho. Deus há em nome de Jesus Cristo de falar para você, não desista. O Espírito Santo do Senhor está aqui dizendo para você, como falou para mim hoje, não desista do seu sonho.
Se Ele colocou no seu coração, em nome de Jesus Cristo, nós haveremos de recebê-lo. Porque ele foi colocado no seu coração através do Espírito Santo do Senhor. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, o rei Salomão. Amados, quem escreveu Eclesiastes foi o rei Salomão. E ele assim o escreveu no momento de maturidade. Salomão escreveu no tempo de maior maturidade. Ele teve as maiores riquezas, as melhores e maiores mulheres, ele teve sabedoria. E quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: eu sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Ele está falando do quê aqui? De alma, de desejo. É joia. Trabalhar é joia. Casar é joia. Ter filhos é joia. Como é que está Deus na sua vida, irmão? O que Deus pede para mim e para você essa noite, em nome de Jesus, é que a gente busque o quê? A maturidade cristã. Porque a maturidade do emprego, do trabalho, você buscou porque você precisava. E você continua buscando até hoje essa maturidade, sim ou não? Cada um de você que trabalha. Porque você precisa. Você precisa comer. Sim ou não? Você trabalha de sábado, né, filha? Segunda a sábado. Né? O que você quer, não? Você precisa. Eu também preciso. Hoje era meio-dia, me chamaram no cemitério. Eu estava a um pé da cozinha. Sim ou não? Estava terminando o almoço, me chamaram. Eu tive que ir trabalhar. E se eu falo não? Eles vêm em casa. A nossa família, os nossos filhos, é a mesma coisa. A gente vê, a gente tem um compromisso, a gente luta. Só que eu e você, e eu me incluo nisso, eu não sou diferente de você. Nós às vezes nos esquecemos o quê? De buscar a maturidade cristã, a maturidade de Cristo. Esquecemos de conhecer mais a Jesus, de praticar mais a sua palavra, sim ou não? De ter mais conhecimento, de ter essa maturidade. Eu e você, às vezes, nos esquecemos e não nos esforçamos, não nos dedicamos, porque o seu chefe te vê. Se ele marcar uma entrevista com você, uma reunião às 7, você vai ter que aparecer, sim ou não? E se você não aparecer? É assim com você, não? Sim ou não? E com Deus? Deus te vê? E você vê Deus? Não. Qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Ele não me vê? O seu chefe te vê. E Deus também. Às vezes nos comportamos de forma tola e leviana. E o que Deus quer em nome de Jesus Cristo é que a gente se torne maduro em Cristo Jesus, para que a nossa vida profissional também seja mais madura, para que o meu casamento também seja mais maduro, para que o relacionamento com meus filhos também sejam mais maduros.
Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, e Ele quer que eu dê fruto, eu tenho que dar fruto aonde? No meu trabalho. Apresentar Jesus Cristo no meu trabalho. Eu tenho que frutificar com os meus filhos, eu tenho que frutificar. Eu tenho que ser a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que frutificar. Jesus Cristo, na verdade, amados, Ele nos trouxe só para falar isso hoje. Que a gente não desista dele. Que a gente crie essa maturidade. Nós, quando estamos numa empresa, e você vai entender também, se você já trabalhou numa grande empresa, você vai saber exatamente o que eu vou falar. A empresa, a parte administrativa, existe uma cola. É o presidente que depende do diretor, que depende do gerente, que depende... Não é assim? É um dependendo do outro, é um colando no outro. Deus, Ele precisa de nós como corpo colados, irmãos. Em nome de Jesus. Não importa. Então, em nome de Jesus, eu e você temos que buscar o que? Essa cola. Nós temos que permitir a ação do Espírito Santo cada vez o quê? Maior nas nossas vidas, e nós não podemos desistir. O recado é esse, não desista. Não desista. Infelizmente eu vejo algumas pessoas desistindo. Inclusive nessa igreja. E o meu coração se amargura porque nós sabemos o final. O final não é bom. Não é bom. Então, em nome de Jesus, não desista de Deus. Busque-o. Busque a maturidade, busque o conhecimento. Todos nós aqui, todos nós temos alguns anos de conversão, sim ou não? Você não precisa me responder. Eu só vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não entrega um jejum ao altar? Quanto tempo você não chora arrependido aos pés do Senhor e fala, Deus... Na empresa, quando tem curso, nós somos os primeiros. Viagem de família, somos os primeiros. Educação do filho, queremos os melhores, sim, queremos. Mas com Deus, às vezes, teimamos e não nos relacionar de forma madura. E o que o Espírito Santo quer é exatamente isso hoje. Que você repense o seu relacionamento com Deus. E eu só peço a última coisa, que você ore pelos membros dessa igreja.